Fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Muito bom dia, agora são 7 horas mais 13 minutos nesta manhã de sábado. A partir desse instante, as informações de nossa região no Jornal da Manhã. Entre os destaques, hoje temos orientações importantes na área de segurança pública. Vamos falar sobre a questão de trânsito, o som alto em veículos, onde muita gente se sente perturbada. Quais são os tipos de infrações e multas, que dói no bolso para esse tipo de perturbação sonora? Temos também aqui alterações no Código de Trânsito Brasileiro, sancionado há poucos dias pelo Presidente da República. O que muda na questão da CNH, que pode ter até 10 anos de validade. Já um especialista em trânsito no Paraná falará e trará desses detalhes. Lembrando que essas alterações só serão válidas a partir de abril do ano que vem. Temos também aqui a atualização dos casos pela nossa região. Será que tivemos aumento ou diminuição? E ainda hoje, claro, orientação na parte da saúde. Está acabando o prazo para a campanha de multivacinação. Esse é o Jornal da Manhã, que está no ar aqui pela Jovem Pan de União da Vitória. Vamos falar do tempo. Aqui a temperatura amanhece aos 12 graus em União da Vitória. E pelas informações já que obtive, em algumas cidades de Santa Catarina, o sábado amanheceu com geadas. Urubici e outras cidades da Serra Catarinense amanheceram com temperaturas próximas dos 0 graus neste sábado. Na nossa região, a temperatura mais baixa está sendo em General Carneiro, onde, segundo informações, nesse momento por lá, 9 graus é a temperatura. Para o União da Vitória, repito, 12 graus nesse momento e a previsão é do final de semana ensolarado. Aumento de nuvens em alguns momentos, mas não chove. Quanto às temperaturas, ficarão até que agradáveis. Chega a 26 graus de máxima, tanto nesse sábado quanto no domingo. A partir de segunda-feira, aos poucos as temperaturas vão ganhando cerca de 2 graus a mais de temperatura, ou seja, 26 é a previsão para o final de semana, na segunda-feira já pode chegar a 28, e aí lá na metade da semana chegando até 30 graus de máxima. A próxima previsão de chuva acontece, segundo o CIMEPAR, na terça-feira, mas em forma de pancada. São esperados em torno de 2 milímetros apenas para terça-feira. Já quanto a volumes mais significativos, no radar do CIMEPAR, esta chuva mais significativa só aparece lá na última semana do mês de outubro, em torno do dia 26, dia 27, onde os volumes podem ultrapassar os 20 milímetros. Com isso, vamos passar pelo menos mais uma semana com pouca chuva aqui na nossa região. Nesta manhã, o nível do Rio Iguaçu, monitoramento hidrológico que é feito pela Copel, mostra que temos 1,74 m. Vamos lá, a atualização da questão Covid-19. Os números pela nossa região, temos a seguinte condição, hoje começando com o município de Porto União. Segundo as informações da Secretaria Municipal de Saúde, temos em Porto União, isso até o dia de ontem, 2 casos ativos de Covid. Por outro lado, 188 pessoas que tiveram já o vírus estão novamente liberadas para convívio, estão recuperadas. E 4 óbitos desde o início da pandemia, totalizando 194 casos. Temos ainda outros 4 casos suspeitos, pessoas que fizeram, portanto, os seus exames, mas que ainda aguardam o resultado. Temos também aqui os números para a cidade de União da Vitória. União da Vitória também, segundo as informações da Prefeitura, temos bons números. Temos 1 caso ativo, isso é claro até ontem de manhã, lembrando que União da Vitória divulga seus casos sempre no finalzinho da manhã de cada dia. Até ontem tinha apenas 1 ativo e 11 suspeitos. Por outro lado, 313 recuperados e 6 óbitos, o que totaliza 320 casos no município de União da Vitória. Pela região Bituruna, nesse instante não há casos ativos. 52 casos foram já recuperados e 1 óbito, totalizando 53 em números totais. Em Bituruna, segundo dados da Fundação Municipal de Saúde, há ainda 7 casos em investigação. A condição do município de Cruz Machado também é parecida com Bituruna. Não há casos ativos no momento e, aguardando o resultado, são apenas 2 pacientes, portanto, no município de Cruz Machado, que já registrou 40 casos no total, 39 recuperados
e 1 óbito. Nos demais municípios, os dados são aqui da SESA, Secretaria de Estado da Saúde. Com isso, pode acontecer um conflito entre números, já que, geralmente, números da Secretaria são apenas os que são feitos via Rede SUS. Não contabiliza aqui os números de casos na rede privada. Pelos números da SESA, nos municípios da 6ª Regional, Antônio Olinto, números totais, registrou até o dia de ontem 93 casos, com 1 óbito. Pelos números da SESA, Bituruna, 48 casos e 1 óbito. Cruz Machado, 40 casos e 1 óbito. General Carneiro, 60 casos com 3 óbitos. Paula Freitas, 18 casos com 2 óbitos. Paulo Frontin, 16 casos e nenhum óbito, o único município da regional sem óbitos. Porto Vitória, 25 casos e 1 óbito. Pelo boletim da SESA, São Mateus do Sul, 359 casos e 6 óbitos. União da Vitória, 331 casos e também 6 óbitos em números gerais. Passando agora para o Planalto Norte Catarinense, dados também da Secretaria de Estado da Saúde. Boletim epidemiológico divulgado ontem, no finalzinho da tarde, nos municípios mais próximos de Porto União. Temos, então, Bela Vista do Toldo, com 8 casos e nenhum óbito. Irineópolis, 46 casos em números gerais e nenhum óbito. Mafra, 485 casos com 3 óbitos. Canoinhas, 711 casos no total e com 10 óbitos. Realmente, nos últimos dias, bastante casos ativos surgindo no município vizinho de Canoinhas. Major Vieira, 73 casos com 2 óbitos. Monte Castelo, 58 casos e 1 óbito. Papanduva, 109 casos e 6 óbitos. Porto União, nos dados da Secretaria de Estado da Saúde, 201 casos com 4 óbitos. E ainda 3 Barras, 391 casos com 3 óbitos. Os municípios também próximos aqui, mas não pertencem ao Planalto Norte Catarinense, nessa divisão que o Estado faz. Temos aqui Calmon, 10 casos e 1 óbito. O município de Caçador com 1.025 casos e 31 óbitos. Matos Costa parou em 28 casos pelos dados da Secretaria de Estado da Saúde. E aqui, pela Secretaria Municipal de Saúde, Matos Costa confirma um caso a mais. Pela Secretaria de Saúde do município, são 29 casos, os 29 recuperados. Pela Secretaria de Estado, são 28 casos, porque não contabiliza os casos feitos na rede privada. Essa condição temos aqui. Com exceção do município de Canoinhas, que ainda há bastante casos ativos por lá, nos demais a situação está bem mais tranquila. Mas, mesmo assim, sem vacina, não é o momento de baixar guarda e os cuidados devem ainda ser mantidos. Agora são 7 horas mais 21 minutos. Falando na questão de saúde, temos acontecendo a campanha de multivacinação. Para quem tem a carteirinha de vacinação atrasada, em especial as nossas crianças, que na fase inicial e nos primeiros anos de vida, são várias as vacinas que têm que ser tomadas para evitar problemas sérios de saúde que podem levar até a morte. Com isso, senhores pais, tem ainda poucos dias para aproveitar esta campanha que se encerra nesse mês. Por União da Vitória, o secretário de Saúde, Dr. Ari Carneiro Júnior, fala sobre a campanha de multivacinação. Em que pese o mês seja Outubro Rosa, quando se dá ênfase à prevenção do câncer de mama, nós sempre orientamos que as mulheres vão às unidades fazer essa coleta do preventivo de colo, o exame de mamas e fazer o cuidado de sua saúde. Mas, neste instante, a prioridade número 1 da Saúde Pública da Vitória é a campanha de multivacinação, que começou no dia 28 de setembro e estará ampliada até o dia 30 de outubro para os adolescentes e crianças. Então é a multivacinal mais a de poliomielite. A poliomielite é de 1 ano a 4 anos, 11 meses e 29 dias. A dos adolescentes, 14 anos, 11 meses e 29 dias para baixo. Então as crianças e adolescentes, essa é a campanha que nós temos no município de União da Vitória. Isso que nós temos que dar ênfase, ou seja, nesta campanha. Então, para você ter uma ideia,
Nessa multivacinal, são 19 vacinas. Então, nós temos que dar ênfase nesta campanha que tem que ser atingido as metas preconizadas pelo Ministério, que dificilmente nós conseguiremos. 7h mais 23. A próxima informação é uma orientação, uma dica do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, que ao longo aí dos últimos 2 meses vem lançando diversos vídeos trazendo orientações, dicas de segurança. Hoje a orientação vai para você que mora em prédios e também em casas com 2, 3 pisos, né? Ou seja, que tenha uma determinada altura. A importância de se colocar tela nas janelas, principalmente, é claro, para quem tem criança em casa. Qual é a forma segura? Por que mesmo sendo a janela um pouco mais alta, tem que ter esse tipo de tela de proteção? Vamos à informação com o Tenente Coronel Losso, do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina. Outra coisa muito interessante que nós temos que ter, principalmente para quem mora em residências com mais de um andar ou nos apartamentos, que é a tela de proteção em todas as janelas da residência. Então, nós conseguimos aí com isso prevenir também as quedas de altura, né? Principalmente crianças. É muito comum que a criança tenha a curiosidade, aqui a gente observa que a cama está muito próxima à janela, e com isso a criança às vezes tem a curiosidade de olhar para fora, ouviu algum barulho, algum cão, algum amigo, algum amiguinho chamando, ou qualquer outra uma curiosidade que faz com que essa criança vá para a janela. E é comum, então, que as crianças, lembrando, somente as crianças menores, o centro de gravidade é diferente de um adulto. Ele está mais voltado para cima do que a linha do umbigo, que normalmente é de um adulto. Ou seja, ao se debruçar pela janela, se não há essa tela de proteção, fatalmente a criança vai acabar caindo, né? Sem considerar também, não só pensando em crianças, mas em adultos, principalmente as pessoas que vão fazer a limpeza do vidro. Então, se não há essa rede de proteção, tem que tomar realmente muito cuidado e jamais subir na janela para fazer a limpeza dos vidros, sempre procurar utilizar algum objeto de apoio, como um rodo, algum rodo com alguma esponja fixada na ponta, alguma haste, algum cabo, né, de vassoura que possa permitir que você faça a limpeza desse vidro pelo lado de fora, mas jamais subir na janela ou então, principalmente, ir sobre o parapeito no lado externo, onde em qualquer deslize pode essa pessoa vir a cair e termos um acidente muito grave. Agora são 7h mais 26. Outra orientação agora vem por parte da Polícia Militar aqui no município de Porto União. O responsável pelo setor de trânsito, Cabo Ferreira, hoje ele traz orientações e dicas sobre a perturbação sonora causada, é claro, em especial nesse assunto, por um veículo. Geralmente o pessoal gosta de ter um som. Como aqui na nossa cidade, pelo menos, não temos um espaço destinado para som automotivo, aí o pessoal, é claro, curte o seu som na via pública mesmo. Mas nem todos gostam de escutar uma música em alto volume. E aí torna-se perturbação. Quais são os tipos de infrações mais comuns quando o assunto é a poluição sonora automotiva? Vamos à informação. Hoje falarei sobre a seguinte infração de trânsito: som alto em veículo. A Resolução 624 do CONTRAN, de 19 de outubro de 2016, regulamenta a fiscalização de sons produzidos por equipamentos utilizados em veículos, a que se refere o artigo 228 do Código de Trânsito Brasileiro. Para que ocorra a infração de trânsito no artigo 228, basta que o equipamento produza som audível pelo lado externo do veículo, independentemente do volume ou frequência, que perturba o sossego público nas vias terrestres abertas à circulação, nos termos do artigo 1º da Resolução 624 do CONTRAN. Além da infração de trânsito no artigo 228, a utilização de som alto nos veículos também pode configurar contravenção penal do artigo 42, inciso 3º da Lei das Contravenções Penais. Perturbar alguém, o trabalho ou sossego alheios, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos.
A constatação desse tipo de infração é possível sem abordagem. O infrator será autuado com base no artigo 228, usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. Trata-se de infração grave, são 5 pontos e o seu valor R$ 195,23. Penalidade e multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Finalizo com a seguinte frase: educação no trânsito, cultive essa ideia. E falando em trânsito, foi sancionada alterações, portanto, no Código de Trânsito Brasileiro. Estas questões que foram alteradas, elas não começam a valer, não têm efeito imediato, e sim a partir de abril do ano que vem. Salvo engano, dia 21, mas é a partir do mês de abril, então, que estas sanções feitas pelo presidente da República nos últimos dias começarão a valer. Entre elas, e o que levantou um grande debate, foi quanto à renovação da CNH, que passa de 5 para até 10 anos. Mas isso vai de caso a caso. Não são todos, é claro que tem a sua renovação agora até 10 anos. Tem as questões voltadas a limites de idade e também de saúde. Para nos trazer um pouco mais de clareza sobre esse assunto, o que muda na legislação do Código de Trânsito Brasileiro, no estado do Paraná, temos o especialista em educação do trânsito, professor Celso Mariano, que vai nos trazer aqui mais detalhes nesse assunto específico, nesse tópico, falando sobre essa alteração da validade da CNH, que pode chegar agora até 10 anos. Em relação à validade do exame médico, porque não é bem a CNH que tem validade, é o exame médico atrelado àquele documento, tanto que os números permanecem ao longo da vida do cidadão. A pessoa tem boas condições de saúde, hoje é dado até 5 anos para quem tem menos de 65 anos de idade. E quem tem 65 anos completos ou mais, o prazo máximo é 3 anos. A modificação criou aí um nível intermediário. Vai ser assim: a idade do ponto de virada passa a ser 50 e tem uma outra logo lá na frente que é 70. Vamos esquecer aí os 65 anos. E vai funcionar da seguinte forma: até 50 anos são 10 anos de validade máxima. Então, potencialmente, alguém bem de saúde, com menos de 50 anos, pode ter essa ampliação de 5 para até 10 anos. Bom, e se a pessoa tiver 50 anos completos, mas ainda não completou 70? Então, esse prazo máximo é 5, que é o atual. E se tiver 70 anos ou mais, aí o prazo máximo é 3 anos. Essa medida causou muita polêmica, é alvo de debate, inclusive no meio da saúde, mas há um consenso que isso facilita uma parte da vida do cidadão, que precisa ir com menos frequência fazer esses exames, e há várias críticas em relação a passar tanto tempo sem ver um médico. A validade da CNH, a regra é a mesma para todos. Nós temos mudanças nas regras de suspensão. O que é a suspensão? Ora, ninguém nasce com o direito de dirigir. A pessoa tem que cumprir um protocolo, fazer um curso, passar nos exames, pagar as taxas, e então ela adquire uma autorização. É isso que é a Carteira Nacional de Habilitação. É sempre uma autorização por um determinado tempo. Essa autorização pode ser suspensa ou até cassada, dependendo do comportamento do condutor. É um mecanismo que foi posto na lei para garantir que as pessoas que não se comportam bem no trânsito, que não seguem as regras, sejam afastadas ou temporariamente ou definitivamente. Esse definitivo também não é bem assim, porque sempre dá para recuperar. Então, os critérios hoje são os seguintes: quem é que cai em suspensão, que fica aí 2 anos sem poder dirigir, ou menos ainda, o tempo mínimo é 6 meses e é o que normalmente acontece. É aquele condutor que acumulou 20 pontos no seu prontuário. Cada infração, conforme a gravidade dela, tem um número X de pontos que são acumulados. Bem, esse patamar subiu com a nova regra. Lembrando que só vale a partir de 12 de abril de 2021. Aquele limite que hoje é 20 subiu para 40. Mas foi criado também uma escadinha. O projeto original previa simplesmente dobrar, mas saiu da seguinte forma
das casas legislativas e o presidente acabou sancionando dessa maneira. Só pode chegar a 40 pontos para daí então ser suspenso quem não tiver nenhuma infração gravíssima no seu prontuário. Esse período é sempre o período de 1 ano. É 1 ano de hoje para trás. Imagine aí uma régua cujo comprimento é 12 meses. Essa régua está sobre um calendário infinito e todo dia ela anda um dia para frente. Sempre que nesse comprimento de 12 meses tiver ali 20 pontos na regra de hoje, suspensão. Na regra futura, 40. Mas tem uma pequena diferença. Agora existe o limite 40, 30 e ainda vai permanecer o limite de 20. Da seguinte forma, se nesse período de 1 ano eu não tiver nenhuma infração gravíssima, eu posso chegar a 40. 2 infrações gravíssimas ou mais, o limite permanece o mesmo de hoje, que é 20 pontos. A diferença para o motorista profissional, que você me perguntou, é que se eu sou um motorista profissional, se eu exerço atividade remunerada, se eu tenho EAR no meu documento, eu usufruo diretamente do benefício dos 40 pontos, independente do número de infrações gravíssimas. Essa é a única diferença que permaneceu, que bastava fazer cumprir as regras que já existíamos, que por mais críticas que houvessem sobre elas, se elas fossem adequadamente cumpridas, nós teríamos um trânsito mais humano e seguro. Nós temos muitos problemas no Brasil por lei que não é cumprida. Nós afrouxamos. É isso que é a lei 14.071 que entra em vigor. É a 39ª vez que alteramos o nosso Código de Trânsito, que está há 23 anos valendo, e é um afrouxamento desse rigor. Isso só faz bem ou só tem algum benefício para aquele condutor que é infrator regular, que é infrator contumaz. E os números mostram muito claramente, infratores contumazes está na faixa aí de 5%, 8%. Então, se é que dá para considerar algum benefício, será para esta pequena parcela. Para aquele condutor que faz o que deve ser feito, o que a boa cidadania determina, né, espera e exige, não vai fazer diferença nenhuma, não é benefício nenhum esses prazos aumentados. Então, está sendo visto com muita crítica, né, com muitas posições contrárias por todos os estudiosos da área do trânsito. É um retrocesso. Aí, palavra de especialista de trânsito. Agora são 7h36, depois do intervalo você continua ainda com as demais informações de todo o Brasil na edição nacional do Jornal da Manhã. Nós voltamos na segunda-feira, a partir das 7h10, assim na sequência, é claro, do programa eleitoral gratuito. A você, um excelente final de semana. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.